Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai fazer a análise completa dos jogos, trazer ali quais são os jogos que a tendência é over, qual que é os jogos que a tendência é under. Então a gente vai trazer análise de SG, os melhores times para SG. Vamos trazer também no final do vídeo um esboço do nosso time do Cartola FC e é lógico, vamos trazer também uma fezinha aí dessas Big Odds que eu estou gostando de fazer, hein? Tem alguns jogos com tendência de ambas marcam, outros jogos com tendência para SG. Então, vamos embora para o conteúdo. Se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos e deixe seu joinha aí. Na última rodada, nossa pontuação foi 60,77, né? A gente ficou sem um lateral. Poderia ter feito ali na faixa de 68, 67. Então, a gente tinha ainda no banco, né, o Hugo, que entrou no lugar do Matheus Bidu. Para mim, talvez poderia jogar um ou outro e eu achei que o Bruno Pacheco iria começar jogando, né? Aqui na parte do meio de campo a gente estava com o Pochettino, Gustavo Scarpa e Garro, né? Foram até bem. No ataque, o ataque deixou a desejar nessa rodada. Tinha como fazer aquela apostinha no Breno Lopes, mas acabei deixando ele de fora. Vamos embora então nessa rodada de número 18, Campeonato Brasileiro, rodada de jogos. A gente vai ter o destaque para o fechamento de mercado às 16 horas, Flamengo e Criciúma. Aqui é a probabilidade de over goals. E a gente vai dar uma passadinha nos jogos, nos confrontos de todos esses times. Fechando a rodada, Cuiabá e Fluminense. Então na tabela o Fluminense é o último colocado. E no G4 a gente tem Botafogo, Palmeiras, São Paulo e ali um Bahia quinto colocado. Destaque também para o Cruzeiro, tá? Sexto colocado, uma campanha muito boa nesse início de Campeonato Brasileiro. Olhando aqui agora, começar com o primeiro jogo, Flamengo e Criciúma. Nas casas de aposta estão colocando favoritismo para o Flamengo, uma odd de 1,45, né? Tendência também para over goals, né? na faixa de over 2,5. Né? A gente olha aqui também do ambas marcam, está 1,95, então ele está beirando 50%, porque o Flamengo em casa tem tomado gol todo o jogo. Como vocês podem ver, né? O Flamengo tem tomado gol e o time do Criciúma como visitante tem feito gol todo o jogo. Então a chance de SG para o lado do Flamengo é um pouco difícil. Então a tendência aqui é um Flamengo vence com ambas marcam aqui. Segundo confronto, Botafogo e Internacional. O mercado também está colocando o Botafogo como favorito. Nas odds de ambas marcam, ó, não está com muita tendência para ambas marcam, está mais para o não. Ó. Então aqui é um jogo com oportunidade para SG. A gente tem o Botafogo jogando em casa os últimos 3 jogos, 2 vitórias, segurando o SG, e vem de 3 vitórias consecutivas. Já o time do Internacional, nos últimos 3 jogos como visitante, marcou gol em 2 oportunidades e não marcou gol contra o Rosário Central. No confronto histórico, não tem tendência de ambas marcas, talvez até por isso que o mercado esteja entendendo que aqui há uma possibilidade de SG. Destaque que o Inter venceu 2 oportunidades e o Botafogo também venceu 2 oportunidades. Na ocasião, o Botafogo segurou apenas um SG. Então, para esse jogo, eu iria de chance dupla, né? Botafogo ou empate, né? Jogando com mando de campo. O Inter não está vindo bem como visitante. Seria aqui mais safe, ou até um under 3,5, que não tem muita coisa que fazer, né? Como não tem tendência de ambas marcas, não tem por que ficar indo no over. Né? Como vocês podem ver, a tendência aqui é para ter um SG de alguns dois times. Como o Botafogo está jogando em casa, ele segue favorito. Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras também colocando aí, o mercado colocando com uma odd de 1,60, muito favorito. No mercado de ambas marcam, colocando aqui ó, um possível SG nesse confronto, tá? Ambas marcam 1,75 para não marcar o gol, né? A gente olha o cenário do Palmeiras em casa, 5 vitórias consecutivas, segurando 2 SG nos últimos 3 jogos. Já o time do Cruzeiro, como visitante, venceu uma, perdeu 2, cedeu 1 SG, já está com uma margem boa, né? Aqui no confronto histórico a gente tem os últimos 5 jogos. 3 vitórias do Palmeiras, uma vitória do Cruzeiro e um empate, 2 SG conquistado para o lado do Palmeiras, então aqui coloca o Palmeiras como favorito, para pegar esse SG. O Cruzeiro não é um bom visitante, então aqui a probabilidade é para o Palmeiras vencer e eu corro desse confronto aqui do ambas marcas não seria ideal. Mas aqui cabe um over 1,5 pela questão do jogo Palmeiras, né? Todos os jogos em casa aí, nos últimos 3 jogos pelo menos tem batido 1,5. Então a tendência aqui é para um resultado 2-0, igual está seguindo aqui, ó, o padrão, né? Ou 2-0 ou 3-1 seria nessa margem. Então aqui a vitória do Palmeiras seca também. O próximo confronto a gente tem Grêmio e Vitória, um confronto um pouco equilibrado pela questão das odds. A gente tem na tendência do ambas marcam um pouco baixa do não, ambas marcam, né? Mas aqui colocando na Betfair um jogo equilibrado para ambas marcam. Então a tendência aqui talvez seja um jogo de ambas marcam mesmo, né? Olhando a última casa aqui e não a Bet365. A gente tem o Grêmio nos últimos 5 jogos em casa, né? Nos últimos 3, uma vitória, uma derrota e um empate. Cedeu um SG, nos outros jogos marcou gol.
Já o Vitória é um bom visitante, né? Sempre marca gol. Nos últimos 5 jogos aí vem de 2 derrotas e uma vitória, né? No confronto histórico, o time do Grêmio é favorito para vencer, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, segurou o SG em 3 ocasiões, né? A tendência maior aqui é para o Grêmio vencer, com ambas marcam aqui também dá para pegar. Atlético Mineiro e Vasco, o Atlético Mineiro também, ó, os mandantes nessa rodada parece que vão ser praticamente quase todos favoritos. O Vasco, detalhe que ele vem de 4 vitórias consecutivas, né? O Vasco vem com a campanha muito boa depois aí do hype do Coutinho, então vem de 4 vitórias consecutivas, segurando 2 SG seguidos. A defesa do, Galo, do Vasco se encaixou um pouco. Já o time do Galo, né, vindo uma sequência muito ruim, venceu o São Paulo naquele jogo ali 2-1. O Vasco, como visitante, como eu falei, vem 2 vitórias seguidas. Aqui no confronto histórico chama atenção o jogo para over goals, né? E até um confronto em que o Vasco venceu em 2 ocasiões nos últimos 3 jogos. Então aqui a tendência é maior, até olhar a odd do ambas, né? Uma tendência aqui muito boa para ambas marcam, né? Então um resultado mais próximo seria um 2-1, um over 2,5. Daria para pegar aqui vitória do Atlético Mineiro e um ambas marcam, tá? Então seria também vai estar no nosso bilhetezinho lá esse jogo. Bahia e Corinthians, mais um time favorito jogando em casa. O Bahia em casa não tem muita tendência de ambas marcam, mas contra o Corinthians o mercado está colocando muito equilibrado. Ó. Não, sim, 1,91 e não 1,91. Então a gente vê o Bahia em casa nos últimos 5 jogos, ele vem de 4 vitórias e uma derrota. Na ocasião, segurou apenas um SG nos últimos 3 jogos. O Corinthians, como visitante, não marcou gol nos últimos 3 jogos, tá? Então cedeu 100% de SG nos últimos 3 jogos. No confronto histórico, a gente teve 2-0-0, 3 SG conquistados pelo lado do Bahia. Aqui eu não sei a ideia do ambas, não, porque a tendência seria um SG para o lado do Bahia, né? Mas o mercado está colocando uma tendência de ambas marcas, deve ser por causa dos últimos jogos do Corinthians. O Corinthians marcou gol contra o Criciúma, vinha de uma sequência de 2 jogos sem marcar. Como visitante, não marca há 3 jogos. Né? Nos últimos 5 jogos como visitante, não marcou gol até em 4, só marcou gol contra o Atlético Paranaense. Aqui, então vai depender do time do Bahia, se ele vai reserva ou se vai titular. Então a tendência maior aqui é para a vitória do Bahia e um possível SG. Fortaleza e Atlético Goianiense, também o Fortaleza jogando em casa muito favorito. As odds de mercado aqui estão colocando 1,71 para a vitória deles. Ambas marcam também, está interessante, está uma odd 1,90, 1,80, que eu vejo a probabilidade de SG nessa faixa. Com o Fortaleza favorito, o time do Atlético Goianiense marca gol quase todo jogo. Então a probabilidade é de uma vitória do Fortaleza e ambas marcam até por um 2,5. O Fortaleza em casa vem de 5 vitórias consecutivas, segurando 3 SG. Então aqui a chance também, coloca um pouquinho o patamar ali do Fortaleza, um possível SG, mas a tendência aqui é para um ambas marcam. Juventude e São Paulo, o jogo aqui para pegar uma chance dupla para o Juventude, hein? O jogo vai ser no Alfredo Jaconi, né? Então vai ser no Sul, não tem por que essa odd estar desse jeito. O Juventude em casa vem de uma sequência muito boa, né? Sem perder. Então aqui a gente vê, ó, o Juventude em casa, cara, não perde. Daqui ainda jogou em Brasília contra o Atlético Mineiro e não perdeu, saiu com empate. O São Paulo nos últimos jogos não está sendo um bom visitante, né? Venceu apenas o Atlético Paranaense na sequência de jogos. A tendência aqui é para um jogo de ambas marcam, impossível chance dupla para o Juventude, tá? Fico com esse fator mando de campo aqui para o lado do Juventude. O ambas aqui está muito para a páreo. Eu ficaria com essa tendência de um chance dupla para o Juventude e um ambas marcam ali. Bragantino e Atlético Paranaense, um jogo mais equilibrado da rodada. Tem até questão de odds, né? Dois times muito bom over e são times bons ofensivamente. O time do Bragantino em casa, os últimos 3 jogos venceu os 3, né? 2-1, 2-1 e 3-1. Então você já viu uma variância aqui para um jogo de ambas marcam com possível 2-1 e 3-1. Então cercaria esses dois resultados. O time do Atlético Paranaense é um time que marca gol praticamente quase todos os jogos. Nos últimos 3 jogos marcou gol, venceu 2, empatou 1. No confronto histórico a gente tem um jogo equilibrado, né? Ora um vence, outro vence, né? Com 2 vitórias do Red Bull Bragantino nos últimos 2 jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense. O destaque, né, que teve 3 SG nesses últimos jogos aí. E para fechar a rodada, Cuiabá e Fluminense. Também um jogo muito equilibrado na parte de baixo da tabela. Então a gente vai ter um jogo equilibrado de meio de tabela e também na parte de baixo da tabela, que é o Cuiabá jogando em casa, bem segurando ali alguns SGs, foram 3 SG nos últimos 5 jogos, e o Fluminense cedeu 4 SG nos últimos 5 jogos. Então aqui a tendência, você vai ver aí dos jogadores também do time do Cuiabá, estão com muita tendência na parte defensiva. Mas o Fluminense pode ser que comece a melhorar também, né, cara? Não tem como o time ficar só perdendo. E a oportunidade agora contra o Cuiabá.
Então aqui é na tendência, não é jogo de ambas marcas, a gente olha nas odds de mercado 1,70 para não ambas, né? Então a gente vê um possível SG nesse confronto, né? Ou para Cuiabá ou para Fluminense. Se tivesse mais equilibrado, aí ficaria um jogo de ambas. Mas, igual eu falei, o time do Cuiabá é um time que em casa tem atacado muito bem. O Fluminense a gente não se sabe como é que vai se comportar em campo. Se no pré-live, veria aqui no jogo para empate, numa chance dupla, Cuiabá empate, sem cercar ambas marcas, só isso mesmo. Dito isso, vamos embora agora trazer para vocês o nosso esboço do time do Cartola FC. Então no gol a gente vai de Fábio do Fluminense. O Fábio tem feito uma boa pontuação nos últimos jogos, aí o time do Cuiabá finaliza bastante, vai cercar essa possibilidade. Na lateral a gente vai com Ayrton Lucas, para questão de quem sabe ele não dar uma assistência aí, né? Porque o SG, como a gente viu, é um pouco precário. Juninho Capixaba vai ser o outro lateral nosso também, pensando na média básica, um jogador bastante regular. Além desses dois, eu gosto também ali de um lateral do Bahia, depender de quem vai jogar, né? Gilberto, ou se vai jogar o Iago lá na lateral esquerda. Também temos o Piquerez com uma boa peça, então lá na lateral a gente está bem servido de jogador de média básica. Na zaga a gente vai de Gustavo Gomes, menos uma peça defensiva do Palmeiras, né? Tem essa chance de SG, jogando em casa, e o Xerifão voltou bem, né? Já fez uma 8.4 na rodada de número 16, na última ele não foi tão bem, mas como todo o time do Palmeiras. Kusevic vai ser a nossa apostinha, né? Esse segundo defensor. O Kusevic que jogou na rodada de número 7 fez gol, tem 3 desarmes, então grande oportunidade para ele ir em casa contra o Atlético Goianiense. A gente sabe também que a chance aqui é para um ambas marcam, mas a gente vai para esse gol da bola aérea dele. Além desses dois nomes que eu coloquei, também temos o zagueiro do Flamengo, mas aí, igual eu falei, não acho válido dobrar a parte defensiva, não. Ou é um ou é outro. A galera tá indo de Fabrício Bruno, eu vou estar pro Ayrton Lucas. No meio de campo a gente vai iniciar com o Pochettino, jogando em casa, né? Tem feito boas pontuações ali, só que não é um jogador de média básica, tá? Entrega ali 5, 6 pontos, porque tem participado com gol e assistência. Se ele não der assistência ou não fizer gol, ele vai fazer uma pontuação muito baixa. É um jogador de risco, mas que vale esse risco porque vai enfrentar o Atlético Goianiense, time que toma muitos gols. No nosso segundo meio de campo vamos estar com Gustavo Scarpa. O Scarpa aqui em casa tá jogando muito bem, está trazendo aí 4 pontos de média básica. Se participar com gol e assistência, vai estourar 13 a 10 pontos aí. Então eu prefiro arriscar nele. E o meio de campo do Flamengo que eu vou escolher vai ser o De La Cruz. O Arrascaeta precisa de mais ou menos 16 pontos para valorizar. Eu não vou arriscar o meu patrimônio tudo nessa rodada, né? Muita gente dobrando o Flamengo, eu não vejo muito valor em questão de longo prazo. Lógico, né? Pelo momento do time e pelo adversário ser bem fraquinho, né? Que é o caso do Criciúma, vale o risco. Mas eu não vou arriscar tanto, vou manter aqui, vou para apenas um meio de campo e vou cercar essas 3 peças também que tem potencial igual ao do Arrascaeta. Nosso primeiro atacante vai ser o Hulk, para tentar pegar esse combo gol assistência do Scarpa. O atacante vai ser o Pedro do Flamengo, esse aqui é unanimidade, né? Jogando em casa, tem destruído, são 8 gols, 5 assistências, probabilidade muito alta, né, dele fazer gol, vai ser inclusive o nosso capitão. Nosso terceiro atacante vai ser o Lucero, que ficou devendo na última rodada, mas acho que é muito difícil ficar 2 jogos sem marcar, então se ele for para jogo mesmo, vai ser o nosso terceiro atacante. Para essa rodada também temos boas peças, né? A gente tem a volta do John Arias no meio de campo, do Fluminense, temos também um Elinho e também um Flaco Lopes para completar, né, esse ataque. Então a gente tem mais essas 2 peças correndo por fora. Nosso treinador vai ser o Tite. Então vou mostrar nosso campinho. Nosso time fechou assim, então, igual eu falei, Lucero, Pedro, Hulk, Scarpa, De La Cruz e Pochettino, praticamente fazendo uma dupla aqui, né, cercando os jogadores ofensivos. Na parte defensiva eu também não optei em fechar nenhuma zaga nesse time de esboço, cercando 4 jogadores com potencial na parte defensiva, jogadores de média básica. Se eu fosse fechar alguma defesa, né, pensando no tiro curto, eu fecharia a defesa do Palmeiras ou até a do Botafogo, tá? Que segurou o SG contra o Palmeiras na última rodada. Seria os 2 jogos aí de sábado que eu fecharia. E para o jogo de domingo, se eu fosse fechar alguma defesa, seria mais a do Bahia, né, que tem a maior probabilidade ali de estatística para segurar esse SG. Então esse aí ficou o vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Vou mostrar aqui também, né, as nossas dicas que eu dei durante o vídeo. Então, para finalizar, vou trazer para vocês as dicas que eu falei durante o vídeo, né? Flamengo, ambas marcam mais vitória, Botafogo, uma chance dupla, Palmeiras, vitória, Grêmio, ambas marcam mais vitória, Atlético Mineiro, ambas também vitória, Bahia, vitória seca, Fortaleza, ambas marcam mais vitória, Juventude, ambas com uma chance dupla, né? Empate ou vitória do Juventude, Bragantino, ambas mais vitória e o Cuiabá, chance dupla, né? Não tem nada para over nesse confronto.
Então, essa aí seria minhas dicas para a Bet, mas eu vou postar também lá no Instagram, tá? Então é Golden Fishman, se você não me segue ainda, segue lá. Direto eu vou postar algumas dicas lá para vocês do Campeonato Brasileiro. E tá chegando as Olimpíadas também, né? Então não vamos ficar de fora. Beleza? Muito obrigado a todos e fui!